todo mundo falando do Gabigol e tal, deixar uma coisa muito clara pro torcedor. Dá um zoom aqui, por favor, pro torcedor. Eu e o torcedor do Cruzeiro aqui agora. Por favor, o rapaz do controle, isso aí. Dá um zoom. O negócio é o seguinte, não tem pré-contrato assinado, não tem ainda contrato assinado, então, torcedores, calma, como diria o Ronaldo. Tem a negociação, está acontecendo, e não é de agora, não é de domingo pra cá, é uma negociação complexa. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele, né, esposa externou que não fica mais no Flamengo por causa da diretoria, etc, etc. Inclusive, muitos companheiros lá do Rio de Janeiro ficaram bolados com o Gabriel Barbosa, porque o que virou assunto foi a possível vinda dele para o Cruzeiro e não o título do Flamengo. O Cruzeiro é grande mesmo, ofusca. E aí o que acontece? O Cruzeiro tá trabalhando, tá fazendo, então pro torcedor ficar tranquilo que na hora certa, quando tiver assinado o contrato, o Cruzeiro vai oficializar. Assinou o contrato, o Cruzeiro vai oficializar para não acontecer como foi no caso do Dudu, que foi frouxo e roeu a corda, porque estava tudo certo entre o Dudu, porque o Dudu que procurou o Cruzeiro, tá? Eu vi muita gente querendo, o Alexandre Matos, ele fez o papel dele de fazer a negociação andar, o Dudu procurou o Cruzeiro, inclusive isso foi falado pela Leila Pereira, que é a presidente aí do Palmeiras, ela deixou muito claro isso, até na entrevista que ela deu na sede da CBF, que ela falou que esperava que o Dudu cumprisse a palavra, porque o Dudu procurou o Palmeiras, dizendo o interesse de sair, procurou o Cruzeiro, tudo alinhado entre o jogador, Cruzeiro e Palmeiras, e na hora H ele roeu a corda. Então o Cruzeiro tem essa precaução. Mas tem chance do Dudu voltar à pauta? Gilbert, tem chance depois do de Dudu? tudo que aconteceu, creio que não. Mas no futebol você sabe que, né? Mas agora é o seguinte... Eu ouvi isso, um passarinho andou soprando. Se por um acaso isso viesse a acontecer, uma negociação com o Dudu, como saiu há alguns dias atrás, antes de eu entrar de férias... A rejeição foi muito grande por parte da torcida do Cruzeiro pelo que aconteceu na primeira negociação. Porque se tiver alguma negociação, estaremos aqui informando. Com o nosso plantão do Dudu. Isso, a maior furada de todas. Essa voz é boa. O Dudu, a gente vai informar até o que ele toma de café da manhã. Então, torcedor do Cruzeiro, a situação é essa. Existe uma negociação? Existe. Está adiantada? Sim. Mas não existe contrato nem pré-contrato assinado. O corte é esse, viu, gente? Não existe contrato nem pré-contrato assinado. Apertou a mão do Gabigol. Porque é o seguinte, o Gabigol, quando foi dar essa entrevista após o jogo de domingo, e ele falou que a família dele, teve uma conversa no Flamengo, e ficou todo acertado, e apertaram a mão dele. Apertaram a mão da família dele. Hoje em dia no futebol, só apertar a mão esquece. E aí não aconteceu nada. Se não tiver o azulzinho assinado ali no branco, a canetinha no papel, esquece. Pra ele, tava certo com aperto de mão. Você vê que o negócio dele é no fio do bigode ali. Quem citou o Cruzeiro foi o Brás, né? Sim. Ele chegou e falou, Gabigol vai para o competentíssimo Gabriel Duarte, que após a partida ele subiu a matéria no GE, né, dizendo que da contratação, etc, etc. E aí o Brás que citou o Cruzeiro. Sim. Aí depois uma outra entrevista que ele concedeu lá na Arena MRV, aí ele meio que deu uma voltadinha atrás, falou, se por um acaso ele for mesmo pro Cruzeiro, boa sorte e tal, enfim. Mas é o seguinte, a negociação tá acontecendo e ele tem tudo sim para ser jogador do Cruzeiro, mas... Como eu disse e repito, não existe documento nenhum assinado. Então, torcedor, espere o pronunciamento oficial do Cruzeiro, porque agora o que tem de gente julgando pra cima, julgando em cima, e a coisa como mudou, como virou, como disse o Alexandre Matos, o Cruzeiro hoje tem esse orgulho de estar aí, qualquer jogador de nome, de renome, que está ficando sem contrato, que está em negociação, aparece, surge o nome do Cruzeiro pela nova condição que o Cruzeiro tem, e é uma condição muito séria. O projeto é muito sério, é um projeto vencedor, é pro Cruzeiro voltar a bater campeão, bater de frente com qualquer equipe do futebol brasileiro, porque para muita gente o Cruzeiro tinha morrido. Detalhe, eu até falei que o Cruzeiro com essa classificação para final, muita gente, o Cruzeiro renasceu. Não, o Cruzeiro não renasceu, o Cruzeiro não ressuscitou, porque o Cruzeiro não morreu. O Cruzeiro teve mal, teve beirando a falência, mas o Cruzeiro é gigantesco. Não, o Cruzeiro não morreu, inclusive é um clube de muita história, Milton, e tá chegando aí a sua 16ª final de competição sul-americana, tá? Okay. Então, não é de hoje, o Cruzeiro, então,
tá fazendo seu papel, não é só o Gabriel Barbosa, o Cruzeiro tá atento ao mercado, o Paulo Pelaipe, o Alexandre Matos, o Pedro Júnior, o próprio Pedro Lourenço, o Edu Dracena, eles participam muito de toda essa construção, o Fernando Diniz, que o Milton pedia a cabeça dele até na semana passada, mas depois do áudio da minha mãe, ele já pediu perdão, tá participando dessa questão aí, dessa mas reformulação. Não dá mole não, tá? viu?